Olá, o Direito Sem Fronteiras continua a série de programas sobre o processo de colonização pelo mundo. Hoje vamos falar da América do Norte. Quais as diferenças e semelhanças entre a colonização dos Estados Unidos, do Canadá e do México? Por que os três se tornaram tão desiguais? Vamos falar também dos massacres étnicos que abriram caminho para a ocupação da América do Norte por europeus. E antes de começarmos a nossa entrevista de hoje, vamos ver uma pequena reportagem. México, Estados Unidos e Canadá. Três vizinhos colonizados mais ou menos na mesma época, mas muito diferentes entre si. A razão seria o tipo de colonização que cada um teve e o perfil do colonizador. Os espanhóis que foram para o México queriam apenas explorar as riquezas do lugar. Eram aventureiros, buscavam ouro e prata para depois voltar à Europa. Investiram pouco na construção do país. Nos Estados Unidos, os protestantes que fugiram da intolerância religiosa da Inglaterra foram os primeiros a chegar. Como não podiam voltar para a Europa, apostaram tudo na construção do novo país. No Canadá, primeiro chegaram os franceses. Logo depois, os ingleses, que conquistaram a maior parte do país, se tornaram hegemônicos e, para evitar o avanço dos norte-americanos na região, trataram de investir e, na medida do possível, avançar e ocupar um imenso território. Mas a colonização dos três países teve um traço em comum: a expropriação de terra dos povos nativos e um genocídio com milhões de mortos, vítimas de massacres, doenças, escravidão e deslocamentos forçados. No caso dos Estados Unidos, os crimes foram justificados pela doutrina chamada de Destino Manifesto, a crença dos estadunidenses de que foram eleitos por Deus para conquistar e comandar outros povos, os infiéis. Isso legitimou o expansionismo geopolítico do país e o avanço sobre o território mexicano. Depois de tudo consumado, tratados e acordos consolidaram novas fronteiras e o futuro da América do Norte. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar com as professoras de Direito Internacional, Carolina Piccolotto Galibi e Maria Carolina Gervásio Angelini de Martini. Muito obrigado pela participação das duas. Eu começo com a Carolina Galibi. Gostaria de lhe perguntar qual a diferença mais marcante, na sua opinião, entre o processo de colonização dos Estados Unidos, do México e do Canadá. Essa pergunta é bastante importante, né, porque, de fato, a colonização desses três países, né, por mais que eles estejam aí numa região geográfica aproximada, ela se deu de forma diferente, né? Então, o período histórico que a gente está falando é o período das grandes navegações, né, que motivou a vinda dos espanhóis para o México e da colônia britânica para os Estados Unidos e Canadá. E mais posteriormente, né, a França também disputou esse território que atualmente é o território do Canadá. Então, várias questões podem ser desmembradas, né, a partir dessa sua colocação, né? Então, o que motivou a vinda dos espanhóis e a vinda dos ingleses para a América foi totalmente diferente, né? Então, a Espanha e Portugal, né, que incentivaram aí as navegações ultramarinas, vieram pesquisando, vieram procurando aqui colônias para exploração, colônias para manter o sistema mercantilista, né, que se baseava aí na exploração colonial, no acúmulo de ouro e prata, não é? Então, numa colonização de exploração, ao passo que a colonização que aconteceu nos Estados Unidos e Canadá, ela foi voltada, ela teve outra ênfase, né? Porque ela foi voltada a uma colonização de povoação. Maria Carolina, essa diferença gera uma outra questão. Quem foi para o México, portanto, foi em busca de ouro e prata, era um aventureiro.
Quem foi para os Estados Unidos foi para o Canadá, foi para povoar, como disse a Carolina Galibi, e, portanto, veio para se enraizar, para construir um país. Isso gera comportamentos diferentes. Pode explicar, talvez, o que aconteceu ao longo da história, por um lado com o México, por outro com o Canadá e Estados Unidos? Quando a gente fala da colonização, né, sim, como as buscas, o viés, né, tanto de povoamento quanto a questão mercantilista, levaram, obviamente, a consequências diversas. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, nós tivemos aqui umas agitações mesmo políticas, perseguições religiosas que aconteceram na Inglaterra, e isso fez com que os ingleses viessem para cá buscar melhores condições de vida e buscar uma liberdade religiosa. No México, a gente tem aqui um fomento maior, que era uma questão um pouco mais mercantilista, como a Carolina mesmo mencionou, né? É um processo que foi marcado por choques culturais, né? No México, quando nós temos aqui os espanhóis, quando eles chegam no México, eles se deparam com o povo azteca, e aqui a gente tem, não vou adentrar, né, agora, né, mas a gente tem um massacre que acontece, né, com relação tanto aos astecas ali. Inicialmente, os astecas olhavam os espanhóis como sendo alguém que representasse Deus, e por essa razão eles foram muito bem-vindos. Houve uma relação diplomática muito grande nesse sentido. Mas com o tempo eles perceberam que não se tratavam de representantes divinos. E aí, por conta disso, conflitos eles se estabeleceram. Quando a gente fala do Canadá, no Canadá a colonização ela se deu aqui tanto pelos ingleses quanto pelos franceses. Então, inicialmente, aqui o intuito também era um viés mais mercantilistas, eles buscavam uma nova rota para o comércio e eles acham o Canadá. Só que quando acham o Canadá, eles percebem que aqui o comércio de peles seria algo muito forte. Então, por exemplo, peles de castores, por exemplo, era algo muito que acabou sendo muito utilizado. E aí, em razão disso, eles lá se estabelecem, né, passam a explorar esse mercado, e a gente vai ter aqui uma dupla cultura que acaba preponderando. Nós falamos de diferenças e as semelhanças, Carolina Galibi. Por exemplo, a violência contra as etnias dos territórios invadidos? Com certeza, esse é um ponto em comum. Então, é claro que os povos que estavam nos territórios que atualmente constituem o México, os Estados Unidos e o Canadá eram diferentes. Então, no México, a gente tem o povo azteca, que era um povo que tinha a característica de ser bastante combativo. Se a gente comparar, por exemplo, os aztecas e os incas eram mais que ficavam na região lá do Peru, um pouco da Colômbia. Então, eles tinham uma relação mais amistosa. Os astecas não, os astecas eram um povo mais combativo. Então, de certa forma, por acreditarem serem os espanhóis os deuses que eles estavam esperando, né? Isso é claro que numa leitura mais rápida, eles não ofereceram tantas resistências, mas eles tinham uma organização. E isso, de certa forma, dificultou a dominação por completo que os espanhóis atuaram, né, com a população asteca, né, com os astecas. Nos Estados Unidos e Canadá, essa relação ela foi de forma diversa, né, mas, no entanto, apesar dessa diversidade, a gente, sem sombra de dúvidas, assistiu, né, a história nos conta que a relação com os povos originários foi uma relação pautada enfim, no massacre mesmo de milhares, né, de pessoas que estavam lá originalmente. Então, não houve aqui, como aconteceu com os espanhóis, uma troca. Houve uma imposição. Eu quero fazer um pequeno parênteses na questão da América do Norte, introduzir o Brasil nessa nossa conversa e perguntar a Maria Carolina o tipo de colonização que se deu nos Estados Unidos pelos britânicos. Se difere em muito da colonização que se deu no Brasil pelos portugueses, com que consequências? Por que somos tão diferentes hoje, Brasil e Estados Unidos? Tem a ver com essa colonização? No Brasil, a gente teve sim uma grande diferença na colonização, porque a colonização ela foi de exploração.
Então, a gente teve aqui uma grande concentração de um poder político, econômico e também mão de obra escrava aqui, né? Quando a gente fala dos Estados Unidos, a colonização ela foi de povoamento, né? Com uma mão de obra livre. É claro que a gente tem, né, as colônias aqui, elas foram divididas em norte e sul, mas a gente teve uma mão de obra livre, né, um espaço para cultivo, um espaço para querer estar ali, a ideia de um povoamento. Então, a partir daí, a gente percebe, né, essa diferenciação. Exatamente, é nessa linha mesmo, né, a relação de dependência entre colônia, Brasil colônia e Portugal era muito maior. A gente não podia, então a gente não tinha, por exemplo, a possibilidade de entrada de nenhum produto manufaturado que não viesse de Portugal. Tanto é que depois de um momento, né, tudo bem que isso foi a partir das invasões napoleônicas, o rei de Portugal vem para cá, né? Então ele, de certa forma, abandona, né, os seus súditos de lá de Portugal e vem para a colônia. É claro que a motivação foi também um pouco política, em razão de Napoleão e tudo mais, mas o fato é que havia como se fosse uma extensão, né? Uma extensão mesmo do poder político, do poder econômico, do reinado de Portugal aqui no Brasil, e isso com certeza temos influência na nossa história, né, como povo brasileiro e como Constituição do Brasil, né, como Constituição do Brasil como um país. Bom, eu quero voltar exclusivamente à América do Norte a partir de agora, mas nós precisamos fazer um breve intervalo e quero deixar uma pergunta no ar para a Maria Carolina responder na volta. O Canadá foi colonizado parte pela Inglaterra, parte pela França, gerou um país que fala em boa medida o inglês, em menor medida o francês, mas de qualquer maneira com outras características até da cultura francesa. E eu lhe pediria para você explicasse como é que um país consegue conviver com essas diferenças, se unificar e se manter coeso durante tanto tempo. A resposta fica para daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Direitos Sem Fronteiras volta já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje estamos falando da colonização da América do Norte. E as nossas entrevistadas são as professoras de Direito Internacional Carolina Galibi e Maria Carolina de Martini. Muito obrigado mais uma vez às duas. Eu deixei uma pergunta no bloco anterior para a Maria Carolina responder agora. Como é que o Canadá conseguiu conviver com duas culturas diferentes, uma criada pela colonização inglesa, outra pela colonização francesa, e se manter coeso ao longo dos séculos? O Canadá, ele teve influência, né, da França e teve influência da Inglaterra, né, no processo de colonização. A ideia aqui é que ambos buscavam uma nova rota comercial, né? E aí, com isso, eles encontraram o Canadá. E aí, o que acontece? Houve conflitos, sim, entre a Inglaterra e também aqui entre a França, tá? Tanto é assim que isso levou a uma guerra muito conhecida, que é a chamada de Guerra dos Sete Anos. A Guerra dos Sete Anos foi um conflito entre monarquias nacionais europeias que dizia respeito à exploração de regiões que eram regiões coloniais, e o Canadá estava ali no meio. E aí, nesse conflito, a Inglaterra ela sai aí vitoriosa, e aí, consequentemente, a gente tem o Tratado de Paris, né, estabelecendo aqui que o Canadá passa a ser da coroa britânica, né? Mas, como a França teve realmente a sua influência, e a gente percebe isso até pela sua fala, né, Guilherme, da questão da própria língua, a diversidade cultural ainda persiste, né? É uma questão ainda que se coloca. Então, e é um problema lá ainda não? Ainda há problemas lá ou não? Na verdade, né, Guilherme, vou voltar e já vou chegando aí, quando a gente pensa dessa influência cultural, até hoje isso acontece. A gente viu que na década de 80 tinha uma discussão se haveria a separação ou não de Quebec, porque Quebec teve aí uma grande influência da França, né, no Canadá. Então a gente percebe que sim, há ainda há uma problemática um pouco ainda
sendo colocada, que talvez fique, digamos, no ar nesse sentido, né? E a independência do Canadá, ela foi tardia também, né? E consequentemente, isso pode também ter acirrado. Mas a gente percebe que houve benefícios também da gente ter esse entrelaçamento cultural, que foi a formação de uma cultura múltipla. O Canadá, ele passa a acolher pessoas de diversos países, e consequentemente, tem programas que vão acolher estudantes, que vão acolher trabalhadores, isso de uma forma que em alguns países isso não acontece, pelo contrário, não são tão bem-vindos nesse sentido. E esse multiculturalismo também é garantido quando a gente observa que as próprias manifestações culturais que são toleradas são sim respeitadas, muito embora, né, a gente tenha ainda, como eu mencionei, a questão aí na década de 80 que aconteceu, tudo bem, faz bastante tempo, mas ainda não deixa de ser recente, né? E Carolina Galibi, o México, o território original do México era muito maior do que é hoje. Como é que se deu essa redução? Uma parte foi comprada dos espanhóis pelos norte-americanos, mas outra parte foi tomada à força, é isso mesmo? Entender o atual território do México é também entender a política imperialista, né, de conquistas de terras que os Estados Unidos eles propõem, né, enfim, desde o momento em que eles se tornam independentes, até inclusive um pouquinho antes da independência dos Estados Unidos. Então, houve aí, por exemplo, o Texas. Ele era, o atual Texas, né, estado do Texas, ele era do México, né, enfim, e houve aí uma disputa ferrenha com os Estados Unidos, que acabou anexando o Texas ao seu território original atual, né, e também a Califórnia, né, então a colonização, na verdade, ela começa a partir da costa lá perto de Virgínia e vai rumo ao oeste, né? Então, e aí eles vão anexando territórios do México a custas aí de massacres de povos originários, disputas com a própria Espanha, e vão conquistando territórios, né? E, enfim, parte é comprada, né? Mas parte desses conflitos, como resultado desses conflitos e a anexação do Texas e da Califórnia, houve pagamento aí de uma quantia monetária, né? Então, mas não, esse pagamento não mitigou, né, o conflito. Então, houve sim conflito, houve guerra, né, entre esses dois estados, né? Maria Carolina, essa marcha para o oeste a que se referiu a Carolina Galibi e até a relação dos Estados Unidos com o México é pautada por um conceito conhecido como direito manifesto. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre ele. É aquela ideia de que aqueles brancos que ocupavam a costa leste dos Estados Unidos tinham todo o direito de avançar território adentro, conquistar o que quisessem e matar quem estivesse no caminho, conquistar a que custo fosse. Eu gostaria que você explicasse isso melhor, por favor. Sim, sim. Quando a gente fala da marcha para o oeste, a gente teve uma expansão territorial, né, da nação para o oeste, né, ocupando as planícies da região central e vai alcançar o aqui oeste. Teve a questão, como a Carol mencionou aí, né, do Texas, teve a questão da Califórnia, e os Estados Unidos também passou aqui a comprar alguns territórios, que foi aqui a Louisiana, que foi comprada dos franceses, a Flórida, que foi comprada dos espanhóis, e o Alasca, que foi comprada dos russos. Mas os Estados Unidos estava realmente num viés de expansão. E uma das justificativas utilizadas era a chamada de destino manifesto. Essa doutrina coloca os Estados Unidos como ele fosse um predestinado por Deus para formar uma grande nação. Então, com isso, se justificava a violência contra indígenas, se justificava que violência com uma série de povos para obter terras. Tanto é assim que surge uma lei que é chamada de Lei do Povoamento, que aqui se ofertava lotes de terras no oeste a um preço baixíssimo para os norte-americanos que tivessem interesse fossem para lá, né? E aí, nisso, quando eles iriam para lá, os índios ocupavam aqueles territórios, mas se passava por cima. Tanto em razão por conta dessa doutrina do destino manifesto, né, que teve muito peso nesse sentido, né, ela é uma filosofia expressa nessa crença mesmo, que fez até mesmo com que em alguns países
as pessoas desprezassem muitas das suas próprias pátrias para adorar um ideal americano de progresso, de superioridade, e que, por vezes, a gente observa que isso ainda persiste um pouco em algumas falas, né, nas dias atuais. Mas, aí, consequentemente, isso levou até mesmo que a gente tem como trilha de lágrimas, né, que os indígenas eles percorrem cerca de mais ou menos 150 quilômetros, mais ou menos isso, né, porque eles tiveram que sair dos seus territórios. E para isso, até a fonte de alimento deles foi morta para fazer com que eles saíssem de lá. Eles passaram fome, né? Carolina Galibi, a gente pode dizer que esse conceito do destino manifesto não se esgotou lá no século XIX, XVIII, XIX, e que ainda hoje perpassa o comportamento dos norte-americanos no mundo? Com certeza, Guilherme. A gente percebe que a história, né, dos Estados Unidos, o nascimento do país, né, Estados Unidos da América, ele teve uma política imperialista como parte, né, da sua história. E essa política imperialista é justificada pela essa doutrina, essa filosofia do destino manifesto. E atualmente a gente percebe que, por exemplo, os Estados Unidos, eles são um país que é muito difícil participar, né, de tratados internacionais. E no âmbito do comércio, né, a gente sabe que os Estados Unidos é uma potência econômica, né, a maior potência econômica, uma das maiores, né, e quando há a ascensão da China, por exemplo, os Estados Unidos, ele impõe essa política imperialista. Como? No desrespeito dos acordos multilaterais do comércio. Então, os Estados Unidos, ele anda, enfim, atualmente, né, e essa é uma característica do próprio país, impondo aí, né, uma forma de imposição do seu viés político e econômico a outros países. Então, a doutrina liberal econômica, por exemplo, né, houve uma certa imposição no pós-guerra. Atualmente, a guerra comercial com a China. Então, só para dar alguns exemplos, né, de como essa política imperialista estadunidense ainda hoje é perceptível no âmbito internacional, sobretudo, né, no âmbito aí do mundo globalizado, do mundo em que os acordos multilaterais têm uma importante função de equalizar o sistema de direitos humanos, no sistema econômico, sobretudo, mas, no entanto, por vezes, né, é muito difícil contar com o respeito a esses acordos multilaterais por parte dos Estados Unidos. Maria Carolina, nós falamos que o Destino Manifesto era uma compreensão de que havia um direito divino daquelas pessoas que estavam na costa leste dos Estados Unidos de ocupar, avançar território adentro. E a gente sabe que a colonização norte-americana se deu em grande medida por vários grupos religiosos que partiram da Inglaterra. Esses grupos se mantêm até hoje ativos nos Estados Unidos, têm uma importância política muito grande. Eu queria que você dissesse como é que se repercute hoje a atuação política desses grupos. A eleição norte-americana foi há poucas semanas, a gente viu o candidato Trump tem um apoio declarado desses grupos na maioria dos casos. Como é que hoje isso se manifesta lá? Então, Guilherme, a religião nos Estados Unidos, ela tem, sim, um papel muito importante na vida dos americanos que ali estão. A gente teve um pluralismo, uma diversidade religiosa, como mencionei anteriormente, porque era essa a ideia, a gente queria sair, né, na Inglaterra a gente queria ter uma liberdade religiosa, e por isso eles foram para os Estados Unidos, que na época eram as 13 colônias. Consequentemente, a gente teve uma diversidade de crenças, a gente teve aqui não só, nós tivemos aqui tanto protestantes, judeus, anglicanos, que passaram aqui a se estabelecer, na época, nas 13 colônias, né? E isso marca, sim, o país e produz efeitos, sim, até hoje, né, nos Estados Unidos. A gente vê isso lá atrás, até mesmo no estado de Virgínia, porque a liberdade religiosa ela era parte até mesmo da Constituição, né? Porque não se tinha a ideia de que teria que ter uma religião ou outra, muito pelo contrário. Então, isso foi aqui visto como algo
que é aceito. E hoje a gente percebe sim essa influência da religião, grande parte aí da população dos Estados Unidos é regida por isso, por religiões, né? A gente vê aí um predomínio também de muitas vezes dos evangélicos, e creio que isso possa sim, né, até mesmo na própria eleição, possa ter realmente acarretado levado a população a um lado ou ao outro lado, né? Porque ela é importante para eles, é um Estado que, ainda que tenha essa liberdade, está enraizado dentro da cultura, influencia assim, na vida, na política, no âmbito social, né? E até mesmo na própria escolha da época, né, na própria eleição do Trump, né? Então, isso teve sim efeito, né? A ideia do que ele passava, do que ele mencionava, foi aqui uma das razões, e a religião estava aqui muito atrelada, e hoje a gente também pode tentar sim associar essa ideia da eleição. A gente teve a vitória do Biden, né? Então, pensando também nessa perspectiva de mudança, né? E a gente percebe que os conflitos ainda existem muito, e que também não são só conflitos que se dão em razão da religião, mas nós temos também a questão do racismo, né? Nós presenciamos esse ano uma série de movimentações que lá aconteceram em razão, né, de um racismo muito, muito evidente, muito presente, infelizmente, né? Então, até pela ideia, né, não seria a religião que teria levado, mas de uma eventual superioridade que pode ter realmente levado a isso, acarretado nisso. Bem, eu quero fazer uma última pergunta à Carolina Galibi. Eu queria que você fizesse uma avaliação das relações dos Estados Unidos com a América Latina, com o Brasil em particular. Essa relação é sempre apontada por muitos como uma relação imperial. Ela é diferente do que era 50 anos atrás? Evoluiu-se sim, em que sentido? É uma relação neocolonial, diferente da dominação militar, mas com um tipo de influência forte no campo econômico, cultural. Como é que se avalia essas relações hoje? Estados Unidos, América Latina, Brasil em particular. De fato, há uma influência bastante importante, né? Não só na América Latina, mas os Estados Unidos influenciam o mundo todo, né? Mas na América Latina, a gente tem primeiro uma influência migratória. Então a gente sabe que um contingente de latinos, de pessoas aqui originárias do sul global, tentam ir em direção, né, entrar nos Estados Unidos. Então eles tentam aí ingressar no país. A gente sabe que há uma restrição por parte de uma política migratória restritiva, né? Isso ficou em evidência, sobretudo no governo Trump, né? Com a construção dos muros, por exemplo, né? O Trump, uma das ideologias, uma das propagandas, inclusive fez, de certa forma, o Trump ser eleito em 2016, foi a construção de um muro separando o México e os Estados Unidos, né? A gente sabe que os Estados Unidos, eles têm essa cultura, né? Eles têm essa política imperialista de ou incentivar o liberalismo e agora o neoliberalismo. Mas o problema é quando o nosso governo, né, pode ser um problema, e de fato quando o nosso governo sucumbe a essas políticas imperialistas do norte global e aí, sobretudo, dos Estados Unidos, né? Então, outros exemplos as influências econômicas aqui, né? Então, enfim, os aumentos aí do preço do combustível, a inserção de empresas, enfim, de forma mais fácil, né? Empresas multinacionais de forma mais fácil aqui no estado, e assim por diante. Uma série de políticas, então, que são características aí do imperialismo norte-americano e demandariam aí uma certa atuação diplomática mais incisiva por parte do Brasil, né? Bem, o nosso programa de hoje chegou ao fim. Eu agradeço muito a participação das professoras Carolina Galibi e Maria Carolina. E muito obrigado também a você que nos acompanhou até agora. Veja a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. Nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Até o próximo programa.